Olá pessoal, hoje nós vamos trabalhar na estação de via aérea. Na estação de via aérea nós teremos alguns dispositivos que vamos mostrar para vocês, para que vocês possam passar na vida prática. A primeira coisa que a gente tem que pensar, se a gente tem uma vítima politraumatizada, que ela ainda responde, que ela ainda tem nível de consciência, ela ganha presente. O que é determinado pelo protocolo tanto do PH como do APLS? A máscara não reinalante. A máscara não reinalante deve ser ligada a uma fonte de oxigênio de 12 a 15 litros por minuto e ela tem uma bag. Essa bag vai permitir uma FI de 100%. Ela tem que ficar muito bem acoplada no rosto do paciente para permitir uma boa ventilação. Se eventualmente você está no intra-hospitalar e você não tem essa máscara, ela pode ser substituída pela máscara de nebulização, também a 15 litros por minuto. É lógico que a máscara de nebulização ela vai ter um escape de oxigênio, não é o ideal, mas eventualmente se você não tiver essa máscara no intra, ela pode ser substituída. O que é importante falar é que todo paciente que tem nível de consciência ganha presente, então a gente não pode esquecer. Sempre ele vai ganhar oxigênio, porque uma vítima politraumatizada ela sangra. Se ela sangra, ela perde hemácia, então ela perde oxigênio. Por isso que a gente sempre dá oxigênio para a vítima. Outros dispositivos, como o catéter de O2, por exemplo, não é indicado para o paciente politraumatizado. Isso a gente vai usar lá nos protocolos do ACLS, por exemplo, quando tem um problema cardiovascular. Pro trauma, a gente vai usar a máscara não reinalante. Vamos imaginar que esse paciente ele não tem via aérea. Se ele não tem via aérea, né, se ele perdeu a via aérea porque o Glasgow está menor ou igual a 8, nós vamos precisar de uma via aérea definitiva. Para a obtenção de via aérea definitiva, a gente vai precisar de alguns instrumentos. A primeira coisa é pensar se na cena a gente vai ter médico ou não. Se nós não tivermos médico na cena, nós vamos ter que trabalhar com alguns artifícios que o Corém nos permite. A primeira coisa é a cânula orofaríngea. A cânula orofaríngea, também conhecida como cânula de Guedel, o enfermeiro pode passar, tá? E ela tem várias numerações. Ela tem desde pequenininha, essa pequenininha aqui, para infantil, como a máscara número 4, a cânula, perdão, número 4, que é a maior que a gente tem, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é como vai utilizar esse dispositivo. Então agora a gente vai aqui para a nossa face, para vocês perceberem como utiliza esse dispositivo, tá? Como é que funciona esse dispositivo? Nós vamos pegar, a primeira coisa é mensurar esse dispositivo da rima labial até o lóbulo da orelha. A mensuração é feita desta forma. Se o dispositivo encaixar tanto da rima labial até o lóbulo da orelha, a gente vai conseguir, isso permite que nós passamos o dispositivo. Como é que a gente tem que fazer? Para os pacientes adultos, nós vamos passar fazendo um giro de 180 graus. Então, eu vou pegar só uma cânula menor, porque esse boneco não tem muita flexibilidade, só para vocês enxergarem, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos passá-la ao contrário, e quando ela chegar mais ou menos na metade do dispositivo, a gente gira 180 e termina a introdução. Terminando a introdução, ela vai ficar sobre os lábios do paciente. Isso permite que a gente mantenha a língua, a base da língua, né? Quando a gente tem a perda da via aérea, né? Quando a gente tem um rebaixamento do nível de consciência, tem um relaxamento da musculatura e aí a base da língua relaxa e cai fechando a via aérea. Para isso, a máscara de Guedel impede esse fechamento, tá? A cânula de Guedel, perdão. Uma coisa que a gente tem que lembrar antes de introduzir esse dispositivo é sempre fazer as manobras de via aérea. De abertura de via aérea. As manobras de abertura de via aérea são tanto chin lift como jaw thrust, tá? Chin lift, antes dessa passagem, né? O chin lift vai ser, a gente vai pegar o paciente, tá? Chin lift pode ser com hiperextensão ou sem hiperextensão. O chin lift sem hiperextensão, que a gente vai praticar no trauma, nós vamos colocar a nossa mão, tá? Sobre a testa do paciente e aí a gente vai pegar e vai estender a parte inferior do lábio do paciente de uma forma superior e abrir o lábio, tá? Dessa forma, a gente vai obter a via aérea e vai conseguir passar o dispositivo orofaríngeo. Uma outra manobra que a gente pode utilizar é a jaw thrust. Como funciona a manobra de jaw thrust? Nós vamos pegar, apoiar as nossas mãos aqui mais ou menos na altura do zigomático, sem fazer pressão, que o paciente pode ter fratura de face, e a gente vai pegar os nossos dedos e vai colocar na articulação temporomandibular, posicionando, né,
os nossos dedos com uma pressão para cima, anterior. Aí a gente consegue elevar essa mandíbula e depois os nossos dedos vão abrir o lábio inferior. A partir daí, a gente consegue passar novamente o dispositivo. Lembrando que essas manobras de abertura de via aérea já mantêm a base da língua tracionada e aí eu conseguiria ventilar com o ambu. Mas aí, se eu ficar o tempo todo fazendo a manobra de abertura de via aérea, eu vou acabar perdendo um profissional. Então, por conta disso, a cânula de Guedel ou orofaríngea faz com que facilite o trânsito e aí a gente não vai perder o profissional nessa manobra. Vamos imaginar que nós já fizemos a manobra de abertura de via aérea e já passamos a Guedel com a manobra indicada, tá? Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos ventilar essa vítima até a chegada do médico. Na ventilação, nós vamos usar o ambu, né? O dispositivo bolsa válvula máscara. Ele também vai ser conectado a uma rede de O2 a 15 litros por minuto. E nessa rede de O2, por conta da bag, a gente vai ter uma FI de 100%. Para poder posicionar esse dispositivo na vítima, nós vamos acoplar a máscara de um jeito que ela fique muito bem vedada, que permita a vedação entre a máscara e a face. Uma manobra que a gente chama de C e E. Então, C formando dessa forma e o E vai segurar a parte inferior da mandíbula do paciente. Então, vamos lá. C e E, a gente vai conseguir manter essa máscara bem vedada. E aí, um outro profissional pode ventilar. Por outro lado, a gente pode ventilar sozinho também. Uma mão, né, que é a mão dominante, a gente faz a manobra C e E, e com a outra mão a gente ventila com o ambu. Sempre como aquelas técnicas que a gente já passou nas aulas teóricas para vocês, a técnica de 1006 para evitar a hiperventilação do paciente. Aí, nós vamos ventilar essa vítima até a chegada do profissional médico. E na chegada do profissional médico, ele vai conseguir obter a via aérea definitiva.